Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12 e depois o 20 a seguir. Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu pedi os irmãos para sentar, mas eu quero compartilhar também o texto de Hebreus, capítulo 9, a segunda parte do versículo 22, que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus é o tema central da Bíblia. Falar hoje sobre portas abertas, problemas solúveis, que Deus vai te dar vitória nos seus problemas, que Ele tem poder para curar a enfermidade, acalmar a tempestade, abrir uma porta de emprego, resolver uma questão impossível. Isto é, claro que, biblicamente possível, e é uma mensagem bíblica. Mas, meus irmãos, não existe nada melhor para um pregador ou para o ouvinte do que ouvir a respeito da pessoa de Jesus. Ele é o eixo central da história, da Bíblia, da igreja, do céu e de qualquer coisa. Ele é o eixo central. Ele deve ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É claro que eu não li a princípio Hebreus capítulo 9, versículo 22, mas a carta aos Hebreus no capítulo 22, ela tem conexão com este texto de Colossenses e por que não dizer de Filipenses, que fala da grandeza de Jesus. Mas por outro lado, ela trata de um plano de Deus para resolver um problema que não era a enfermidade, que não era um problema de aspecto físico, emocional, psicológico, mas extremamente espiritual. A carta aos Hebreus, ele faz um paralelo sobre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Ele fala sobre a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Cristo. Ele fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, depois ele apresenta Cristo como superior sacerdote, sumo sacerdote. E especificamente no capítulo 9, versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando eu leio este texto, eu encontro um problema e uma solução. Qual é o problema? O problema do pecado. Ninguém na terra, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, poderia resolver o problema do pecado. Deus, pela sua soberania, pela sua santidade, diz a Bíblia que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e diz mais, que o salário
havia um problema difícil para resolver. Havia uma dívida muito grande a ser paga, e ela não poderia ser paga mediante ouro ou prata ou pedras preciosas. Nenhum dinheiro deste mundo poderia pagar a dívida que o homem tinha contra Deus. Nenhum ser humano tinha a capacidade de resolver o problema do pecado. Por isso o escritor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A palavra remissão significa pagamento. O que significa isso, pregador? Significa dizer que o homem pecou contra Deus, e Deus, pela sua justiça, pelo direito de receber o pagamento pelo pecado efetuado, ele disse assim: olha, não existe outro meio de ser pago esta dívida, a não ser pelo derramamento de sangue de um inocente. Só que tinha um problema. Quando Deus olhou para a humanidade lá no passado, e perspectivamente no futuro que hoje nós estamos, e mais abrangente no futuro ainda mais promissor, ele não viu ninguém inocente capaz de resolver o problema do pecado. Mas o escritor está dizendo: sem derramamento de sangue não há como pagar a dívida. E se a dívida não fosse paga, todos nós seríamos condenados ao inferno eterno. Se você desfilhar a Bíblia, a história desenvolvida, você vai descobrir que no capítulo 53, do versículo 10, especificamente do livro do profeta Isaías, está assim: que Deus foi agrado do pai moê-lo, ou seja, no plano salvífico, Deus tinha uma forma de resolver o problema do pecado. Qual era? Matar o seu próprio filho para a propiciação dos nossos pecados. De antemão, Deus sabia do plano a ser executado, mas tinha que ser através de alguém inocente, tinha que ser através de um sangue inocente. E o homem não tinha esta capacidade. Foi por isso que Paulo, aqui no capítulo número 1, versículo 2, diz: olha, dando sempre graças a Deus, ao Pai, que nos fez idôneos. A palavra idôneo significa capacidade, capaz. Eu não era capaz, eu não tinha capacidade de chegar perto de Deus e dizer: eu quero pagar a minha dívida. Mas por meio de Cristo, Ele me fez idôneo, Ele me fez capaz de herdar a vida eterna. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu. E muito mais do que isso, nos fez idôneo para participar da herança. Como condenado, a gente não tinha direito de nada. Como condenado, nós iríamos para o fogo eterno. Mas nós fomos justificados, e pelo fato de sermos justificados, nós temos direito a uma herança incorruptível. Quantos aqui aceitaram a Jesus como Salvador? Quantos aqui? Você aceitou? Então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas vamos lá. Foi do agrado do Pai moê-lo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No plano de Deus, Deus fez com que Jesus viesse ao mundo encarnado. Ele se transformou-se num homem, nasceu de uma virgem. Durante a sua trajetória, Colossenses diz que também foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse nele, para resolver o problema do pecado. Agora tem uma questão: quando Jesus estava aqui na terra, você vai descobrir que ele foi condenado, ou ele passou por 7 tribunais, e nos 7 ele foi condenado. Jesus passou por 3 tribunais eclesiásticos. O Sinédrio, quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio, ele foi a Anás. Anás deu a sentença de condenação. Depois ele foi ouvido por Caifás, que também era sumo sacerdote, foi condenado também. Depois ele voltou para Anás e foi condenado. Então no tribunal eclesiástico da época, ele foi condenado.
a morte. Mas ele também passou por 3 tribunais romanos. Primeiro ele foi ouvido por Pilatos, foi condenado. Herodes sentiu desejo de ouvi-lo, foi levado até a presença de Herodes, foi condenado. Voltou para o tribunal de Pilatos, foi aonde ele deu a sentença final, lavando as suas mãos, e o condenou. Agora escute: se os tribunais eclesiásticos estivessem absolvido Jesus, se os 3 tribunais romanos estivessem absolvido Jesus, no tribunal divino ele não seria absolvido, porque foi do agrado do Pai condená-lo para me absolver, para me justificar. Quando Adão e Eva pecou no Éden, Deus tinha aquele momento da tarde para falar com Adão. Naquele dia Adão não quis, estava escondido. Deus percebeu que o pecado estava reinando. Ele descobriu que Adão houvera pecado. O que Deus faz? Deus mata um cordeiro. Deus erege um altar. A palavra altar significa lugar de encontro. Deus levanta um altar, mata o cordeiro. Da pele do cordeiro Deus faz vestes para Adão e vestes para Eva. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, mas profeticamente lá no Calvário Deus erigiu um altar, a cruz do Calvário, e ele me tirou da condenação. Ele foi derramado o seu sangue por mim e por você, e me vestiu de vestes de justiça. Olha o que Paulo disse aqui: dando sempre graças a Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós não somos santos por natureza, nós fomos santificados pelo sangue da cruz. Ele nos separa para herdarmos a vida eterna. Ele destinou a igreja para obter e alcançar a vida eterna. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas por que Jesus veio ao mundo? Para derrotar o diabo? Não, o diabo já estava derrotado. Por que ele veio ao mundo? Porque ele encarnou-se. Porque o processo da redenção, a palavra redenção significa comprar mediante um preço, comprar através de um pagamento, e foi isso que Jesus fez por nós. O problema do pecado era o maior problema do homem, o diabo não era o problema. O problema que tinha que ser resolvido não era entre o homem e o diabo, era entre o homem e Deus, porque havia uma insatisfação, havia uma separação, havia uma condenação que Deus houvera imposto sobre o homem. Então o problema não era do homem para com o diabo, o problema era do homem para com Deus. Mas por meio de Cristo, diz a Bíblia, que pelo sangue da sua cruz, Ele nos deu a paz. Que paz é esta, irmãos? Vou te explicar. Quando Adão e Eva pecam no Éden, sabe o que Deus faz? Deus expulsa Adão e Eva do Éden. Deus faz uma parede de separação. Não existe mais conciliação, não existe mais paz, mas não existe mais comunhão. E aí tinha que resolver este problema, porque a Bíblia diz que todos os homens estão destituídos da glória de Deus. E como o salário do pecado é a morte, o homem não só apenas adquiriu o problema de morrer fisicamente, mas também adquiriu o problema de morrer espiritualmente, ou seja, viver separadamente de Deus por um tempo, e também a morte eterna, que é viver separadamente de Deus eternamente. Mas pela morte de cruz, Jesus resolveu o problema da morte física, Jesus resolveu o problema da morte espiritual, e
e resolveu o problema da morte eterna. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos mais destinados ao inferno, mas nós estamos destinados ao céu de glória. Jesus é o centro de todas as coisas. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Jesus nas ofertas. Haviam 5 ofertas no Antigo Testamento, que prefiguravam o feito de Jesus no Calvário. Primeira oferta, a oferta de holocausto. Holocausto significa aquilo que sobe, aquilo que acende. Fala da oferta queimada. Então havia oferta de holocausto. Era quando o ofertante trazia para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote, uma oferta de holocausto. O que ele dizia? Olha, essa oferta aqui é uma oferta de holocausto, uma entrega total. O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava a vítima, esquartejava a vítima e colocava sobre o altar, e o fogo do altar consumia toda aquela oferta. Era uma entrega, era um sacrifício de oferta queimada, era uma entrega total. Foi isto que Jesus fez por nós. Eu e você não podíamos resolver o problema do pecado, mas a Bíblia diz que Ele se entregou por nós, e não foi meia oferta, mas foi uma oferta total. Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus. A outra oferta era a oferta de manjares. A oferta de manjares constituía dos alimentos que a pessoa plantavam e colhia, e aí vinha como forma de gratidão, como forma de oferecimento, de graças a Deus, de louvor a Deus. Diz a minha Bíblia que Jesus se entregou, e a Bíblia diz que Deus recebeu a sua oferta como oferta de gratidão. Sabe por que eu e você estamos aqui, irmã Marta? Porque Ele recebeu a nossa oferta, a oferta de Cristo, a oferta de gratidão. Ele se sentiu grato pelo sacrifício que foi feito na morte de cruz. A terceira oferta era a oferta pelo pecado. Não o pecado praticado por Adão, mas os meus pecados praticados todos os dias. A minha natureza pecaminosa, o seu pecado praticado todos os dias. É o pecado que existe em mim, é o pecado que eu pratico. Então o ofertante ia até o altar e oferecia a oferta pelo pecado. Ou seja, sacerdote, aqui está este animal, eu pequei, eu falhei, eu quero oferecer uma oferta pelo meu pecado. Então o sumo sacerdote colocava a mão sobre o animal e confessava o pecado da pessoa e transferia o pecado da pessoa para o animal, e dali aquele homem estaria restaurado e perdoado pelo seu pecado. Só que tem um negócio: aquele animal simbolizava Jesus, aquele animal era tipo Jesus. Jesus não pecou, porque Ele não morreu por ser culpado, Ele morreu por substituição. Ele é o nosso substituto. Foi isso que aconteceu claramente no Monte Moriá. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sobe ao monte e ofereça teu filho em sacrifício. A Bíblia diz que ele subiu. A Bíblia diz que Isaac levava a lenha, natureza humana de Jesus. Quando chegou no Monte Moriá, tinha fogo, tinha o cutelo, tinha a lenha, tinha um altar. Aí Isaac pergunta assim: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? A Bíblia diz que pela obediência de Isaac, ele deita no altar. Abraão amarra Isaac no altar, e quando Abraão vai levantar o cutelo para imolar seu filho, Deus brada do céu: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus.
Sabe o que aconteceu? Abraão desamarra Isaac, tira Isaac do altar, e quando ele olha para trás, ele vê um cordeiro amarrado sobre duas cordas, a natureza humana e divina de Jesus. Abraão pega aquele cordeiro e amarra sobre o altar e oferece em sacrifício. Mas o que representa isso? Representa que era eu e você que deveria morrer no Calvário pelos nossos pecados. Mas sabe o que Deus fez, irmã Mônica? Deus tirou a humanidade do altar e amarrou o seu próprio filho no madeiro para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados. Os meus pecados me condenavam, mas a graça de Deus me justificou. Havia também oferta pela culpa. Eu não estava no Éden quando Adão e Eva comeram o fruto que Deus proibira. Nenhum de vocês aqui estava. Ninguém estava. Só estava Adão e Eva. Só que tem um problema. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, a culpa de Adão, o pecado de Adão é transferido para a raça humana. Isso se chama na teologia a culpa do pecado, a oferta pela culpa. Eu não pequei no Éden, mas eu sou culpado pelo pecado de Adão. Agora, quando Deus estabelece a oferta pela culpa lá em Levítico, Ele está dizendo: olha, Adão pecou e transferiu a sua culpa, o seu pecado por toda a raça humana. Mas aí vem Paulo, pela sua sabedoria, pela revelação de Deus, assim: olha, como o pecado entrou no mundo através de um homem que é Adão, também entrou a obediência e a justificação por meio de um homem. Quem é esse homem? Se chama Jesus de Nazaré. Por causa de Adão eu fui condenado, mas por causa de Jesus eu estou justificado. Por causa de Adão eu era destinado ao inferno, mas por causa de Jesus eu estou destinado ao céu. Por causa de Adão eu fui afastado, mas por causa de Jesus Ele me aproximou de novo. Não é o que Paulo diz aqui? Eres estranhos. A gente era estranho, mas agora já não somos mais. Somos filhos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando eu era pequeno, eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente está na escola, aí vem um rapaz mais grande que a gente, né? Maior, e costuma dar uns cascudos na gente, não é? Rouba o doce da gente, pega as coisas da gente. Aconteceu muito, Aí eu levava merenda, mas já tinha lá aquele camarada grandão e tomava merenda, tomava o Mirabel, tomava tudo. E aí, o que ia fazer? A gente era pequeno, magrinho, não tinha condição. O que eu falava? Eu vou falar com o meu irmão, que é o mais velho. Deixa eu te dizer uma coisa: você está enfrentando alguma luta severa? Tu está passando problema? Chama o seu irmão mais velho, é Jesus de Nazaré. Chama ele, ele vai comprar a tua briga. Ele já comprou a tua briga maior que a Bíblia, o problema do pecado, e vai comprar a tua briga também, porque ele é o nosso irmão. Mas também havia oferta pacífica, a oferta de holocausto, a oferta das primícias, a oferta do pecado, a oferta da culpa, mas também havia a oferta pacífica. Não havia paz entre Deus e eu. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus coloca um querubim com a espada fora da bainha. Deus falou assim: ô anjo, tira a espada da bainha, fica com a espada na mão. Se Adão ou Eva tentar entrar, você tem autoridade para matá-los. O que aconteceu no Egito? Deus disse assim para Moisés: Moisés, mata um cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Sabe por quê, Moisés? À meia-noite eu vou passar no Egito, e eu vou enviar o anjo da morte, e a casa que não tiver o sinal da marca do sangue, eu vou entrar e vou matar o primogênito. Sabe o que a Bíblia diz? Que à meia-noite o anjo da morte passou no Egito, e quando ele chegava numa casa, na porta, que tinha um sinal do sangue, ele desviava. A porta que não tinha o sinal do sangue, ele entrava e feria o primogênito. Sabe o que está dizendo isso? Deus
é tão santo que ao olhar para nós a santidade dele nos condena à destruição. Só que tem um problema, e aí eu tenho que buscar a palavra expiação, significa cobrir. Quando eu entro lá no tabernáculo, eu vejo a arca da aliança. Sobre a arca da aliança havia uma tampa chamada propiciação ou propiciatório, que vem da palavra propiciação, e dá-nos a ideia de que Deus, no ser propício, eu não mereço estar aqui, mas Deus me proporcionou o privilégio de estar aqui. Você não tinha o privilégio de tocar, você não tinha o privilégio de cantar, mas Deus nos privilegiou para estarmos aqui. Ele nos fez paz por meio do seu sangue. Havia uma guerra. A santidade de Deus é tão grande. Se ele olhar para qualquer ser humano no estado de pecado, seja crente, não crente, seja santo, não santo, a santidade de Deus, quando olha para o homem, a sua santidade, baseado com o intuito da sua ira, ele pode nos matar. Mas sabe por que ele não nos mata, irmã Mônica? Sabe por quê? Porque quando ele olha para a senhora, ele não vê a senhora, ele vê a marca do sangue, ele vê a pessoa de Jesus. Foi isso que aconteceu no Egito. Ele ia entrar, só que o sangue estava lá. Ele desviou por causa da misericórdia dele, que dura para sempre. Você que está entendendo a mensagem de Deus esta noite, levante a sua mão para o céu e dê glória ao nome de Jesus. E que havendo por ele, é por ele, a paz pelo seu sangue, é pelo seu sangue, não é por nós, não é pelo nosso dinheiro, é por ele e pelo seu sangue, o sangue da sua cruz. E aí eu já caminho para o final. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que a cruz tem algumas direções. Primeiro, você quando olha para a cruz, você vai perceber em todo simbolismo profético, você vai ver que havia 3 cruzes: a de Jesus no meio, a do ladrão à direita e do ladrão à esquerda. A cruz do meio, ela se desponta, ela é maior, ela está em destaque, porque Jesus é o destaque. A cruz, Jesus está no meio, a cruz de Jesus está no meio, porque Ele é o meio, Ele é o centro de todas as coisas. Ele não é uma alternativa, Ele é a única alternativa. Ele não é um Senhor, Ele é o único Senhor. Ele não é um dos salvadores, Ele é o Salvador. Ele não é o rei, Ele é Rei dos reis. Ele não é Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Ele é soberano. Então a cruz do meio, ela desaponta, ela desponta, ela é mais alta. Quando eu olho para o tabernáculo, você vai perceber, estudando o Pentateuco, você vai ver que havia as tendas das 12 tribos de Israel, três na frente, as principais, três à direita, 3 à esquerda e 3 lá atrás, e o tabernáculo no meio. O tabernáculo é a pessoa de Jesus, feita de pele de texuco, de animal marinho, cor cinzenta. É por isso que Isaías disse assim: nele não havia nenhuma beleza e nenhuma coisa que chamasse a atenção. Agora tinha algo impressionante no tabernáculo. Se você olhasse as tendas, olhasse todas as cabanas, todas elas tinham a mesma altura. Quando você olhava assim, de forma horizontal, você via que o tabernáculo era mais alto. Sabe por quê? Porque Jesus se destaca entre todos os maiores. Ele é maior do que todos. Ele é Senhor de todos. Ele é o Rei da glória. Ele é maior do que tudo. Sim, quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus foi condenado no período do Império Romano. E os romanos
tinha uma forma de crucificar ou condenar os seus inimigos. Se você estudar a história, você vai ver que havia uma forma de cruz em forma de um X, em que o criminoso era de X, ele ficava de braços estendidos, e os seus pés e o seu braço era amarrado. Era em forma de X. Havia também uma cruz em forma de tal, um T, que não tinha a parte superior de cima. Era apenas tipo um T, onde tinha a parte horizontal e a parte vertical que ia apenas até fazendo este sinal. Mas também havia a terceira parte, que era uma arte vertical e uma arte horizontal, fazendo o sinal da cruz. E nesse tipo de cruz, Jesus foi crucificado. Sabe por quê? Se você olhar bem a cruz, você vai ver que na parte vertical, ela aponta para cima. Você não entendeu? A parte da cruz, no âmbito vertical, ela aponta para cima. Sabe o que está dizendo? Jesus, por meio da sua morte, está reconciliando a humanidade com Deus. E eu vou te explicar melhor. Havia um homem que trabalhava numa linha ferroviária, e que ele ficava ali controlando o tráfego de trens. Mas naquele dia tinha um problema, que apareceu urgentemente. Vinha o trem de um lado e o trem do outro. Ele tinha que dar o sinal ou mexer na alavanca para mexer na direção do trem. Mas naquele momento, naquele exato momento, a trava deu um problema. E o que aconteceu? Ele não tinha jeito. Ele tinha dois instrumentos para avisar se houvesse algum problema: uma bandeira vermelha e uma bandeira branca. Só que a bandeira vermelha também não estava ali. Só estava a bandeira branca, sinal que estava tudo bem. E agora como que ia resolver o problema? Os trens certamente iriam se chocar. Mas o que ele fez? Ele pegou a bandeira branca, cortou o seu pulso, sujou aquela toalha, aquela bandeira branca de sangue, e fez o sinal para que o trem parasse. Foi isso que Deus fez no Calvário, por mim e por você. A ira de Deus iria nos destruir, mas Jesus morreu no Calvário. Ele derramou o seu sangue e aplacou a ira de Deus. Hoje eu não sou condenado mais ao inferno, por mais pecador que eu seja. A Bíblia diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O seu pecado é grande, a graça de Deus é maior. O meu pecado é grande, mas a graça de Deus é maior. O processo da reconciliação. Quando você estuda sobre as cartas de Paulo, começando em Romanos, a carta aos Romanos é a catedral das doutrinas bíblicas, e ali você vai entender sobre o processo da reconciliação. E eu me lembro agora de um testemunho de um pai e de uma mãe, de um casal que se separaram por causa de um problema conjugal, e o pai foi embora, o filho ficou com a mãe. Mas de repente aquela criança foi tomada de uma enfermidade mortal, e o médico então disse: olha, mãe, esse filho tem tantos dias para sobreviver. A mãe imediatamente manda uma carta para o pai dizendo: olha, venha depressa ver o seu filho, porque ele vai morrer, ele está com uma doença tal e não tem solução. O médico já deu o veredito. O pai apressadamente vem. Quando ele chega, está lá o menino no hospital, deitado numa cama. Como os pais estavam separados, a mãe ficou de um lado, o pai do outro, e o filho foi conversando com o filho. À medida que o filho foi conversando com a mãe e conversando com o pai, ele foi expirando. Mas antes de expirar, antes dele morrer, sabe o que ele fez? Ele pegou a mão da mãe, pegou a mão do pai e uniu outra vez.
Foi isso que Jesus fez quando ele morreu. Ele pegou a nossa mão e pegou a mão de Deus e uniu novamente. O que o pecado destruiu, Jesus reconstruiu. O que o pecado desfez, Deus refez através de Cristo. Se você acredita nisso, glorifique o nome de Jesus para sempre. Eu tenho mais 5 minutos. A cruz aponta para cima. O problema de Deus, eu e você e Deus já foi resolvido. Mas a Bíblia diz que a cruz também aponta para baixo, é a parte de baixo da cruz. Ela aponta para cima, a nossa reconciliação, a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa regeneração. Eu poderia ficar falando aqui a vida inteira sobre quando a cruz aponta para cima, mas eu não tenho tempo para isso. Então já vou logo para a cruz aponta para baixo. E aí quando eu olho para baixo, eu vejo os pés de Jesus. Quando Eva pecou, Deus deu uma sentença para ela: olha, tu vai gerar filho com dor. Tu desobedeceu. Tu vai ser submissa ao seu marido. Tu vai ter um julgamento. Deus puniu Eva. Mas ele disse assim: olha, agora tem um problema. Eu tenho uma bênção para você. Qual é a bênção? Da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E é por isto que eu entendo, diz João, que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Sabe por que ele não nos toca? Porque a cabeça da serpente não está debaixo dos meus pés, mas com certeza está debaixo dos pés de Jesus. A cruz aponta para baixo. Vou te dizer por quê. A Bíblia diz que Jesus, na carta de Pedro, ele desceu aos homens que estavam aprisionados no inferno, que traduzido é Sheol. Quando o homem morre sem Cristo, ele vai para o Sheol, para a prisão dos mortos. E como havia uma profecia sobre a vinda de Jesus, quando Jesus morre, ele desce até lá no inferno. Sabe o que ele foi fazer lá? Anunciar a sua vitória, a sua morte. A morte de Jesus não é a sua derrota. A morte dele não é a nossa vergonha. A morte dele é a nossa vitória. Aponta para baixo. Como não tem muito tempo, Jesus morreu de braços abertos. Um prego aqui e outro prego aqui. Estava de braços como sinal de parar. Quando vinha algum carro em alta velocidade que tem um perigo à frente, ou alguém faz assim, ou alguém faz assim. Foi isso que Jesus fez na cruz. Havia uma condenação para nós, mas quando Jesus morre na cruz de braços abertos, ele diz assim: olha, toda a condenação tem que parar neles. Eu sou a justiça deles. Paulo diz assim: porque agora, ou seja, depois da morte, há uma divisão de tempo. Enquanto o homem está sem Cristo, ele está condenado. Mas aí Paulo diz no capítulo Romanos capítulo 8: portanto, agora, ou seja, um novo tempo, uma nova história. Antes você estava sem Cristo, agora você está com Cristo. Então ele diz: portanto, agora, depois que você aceita Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Levante a sua mão. Você não está mais taxado para condenação, você foi justificado. E eu que poderia até falar sobre justificação, mas eu não tenho tempo. Mas ele morreu de braços abertos, e como sinal de parar. O que deve parar diante da cruz? A nossa condenação. Não tem mais, acabou. Eu fui justificado, porque eu mereço? Não, Senhor, porque Ele me fez idôneo, Ele me fez capaz, Ele me fez capaz de herdar uma herança incorruptível. O que deve parar diante da cruz? A lei. A lei me condena. Diz Paulo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo? Que pela lei eu sou condenado pelo meu pecado, ou seja, a lei é um instrumento de condenação por causa do meu pecado. E aí a expressão, onde está a morte, a tua vitória. Por que a morte reina? Por causa da lei. A lei dá ao pecado a legalidade de nos matar, de nos condenar. Mas aí Paulo disse assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é um ferramenta de tortura, de domínio. Então o pecado está nos dominando. Mas Paulo diz assim, onde está a tua vitória? Está na lei, mas agora a lei tem que parar em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que a lei. Ele é a nossa salvação. Ele nos redime do pecado. Paulo diz assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas ele diz assim, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A lei nos condena, mas Jesus nos absolve. A lei nos conduz ao inferno, mas a graça de Deus nos conduz ao céu de glória. Sim, a cruz é o sinal de parar. Jesus está de braços abertos. Deixa eu te dizer uma coisa, lá no tabernáculo, era uma tenda feita de material de animal, a cobertura de texugo, de animais marinhos, de foca, para você ter uma ideia. Quando você vai para o muro do tabernáculo, existe uma cerca em volta, protegendo o tabernáculo, e na frente, vamos supor que o tabernáculo tivesse essa medida aqui desse tapete, até aqui a largura dele, que dá aproximadamente 10 metros de largura, 10 metros de largura. E aí quando você vai ler a estrutura da entrada do tabernáculo, você vai perceber que 2,5 metros tem uma cerca, daqui para cá, e 2,5 metros para cá também uma cerca. Então tem 5 metros de largura para a entrada. Só que tem um problema, não tem porta, não tem fechadura, não tem chave. A porta de entrada não tem porta, não tem chave, não tem tranca. A porta tem acesso dia e noite. Significa dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, de braços abertos, Ele está te dizendo, eu estou de braços abertos te esperando. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância, não há tranca, não há fechamento, dia e noite. Se você sair aqui agora do culto, e na sua casa você quiser aceitá-lo como Salvador, Ele te aceita. Se amanhã no trabalho você quiser aceitá-lo, Ele te aceita, porque a porta da salvação não se fecha nem de dia e nem de noite. Ele está de braços abertos aqui esta noite. Ele resolveu morrer por você. Ele resolveu morrer por mim. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que sem derramamento não há remissão de pecado. Então a dívida foi paga. Eu não devo mais nada. A dívida foi paga, não com ouro, não com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, Cordeiro inculpável e incontaminável. Esta noite, você pode recebê-lo como Salvador, porque Ele já perdoou os teus pecados. E claro que dentro do seu orgulho você pode dizer, eu não tenho pecado, eu não peco. Mas lembra que você nasceu de uma mulher, e como você nasceu em pecado e precisa de um Salvador. E tem uma boa notícia para te dar, esse Salvador está aqui esta noite, para te receber de braços abertos. Sabe por quê? Porque o problema com Deus já foi resolvido, o problema da condenação já foi resolvido, o problema do inferno já foi resolvido. Basta você vir agora e aceitá-lo como seu Salvador. A sua dívida, o seu problema já está resolvido por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe. Pastor Fábio com a palavra. A graça do Senhor Jesus,
o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, todos nós que aqui estamos aguardando o dia em que nós o veremos face a face. Digamos juntos, amém.